Manda pra mim essa, André. A mulher tá o quê? A mulher tá de sutiã e calcinha, é isso mesmo? É isso que a senhora tá vendo. Tá de biquíni. É bonito? Não. Filmar, uai. Depois ele baseia uma mulher. Nojento. Nos portamos como cavalheiros e esta senhora desrespeitou a mim e eu não admito isso. Não falei nada, a senhora me mandou falar embora, a senhora é uma mal educada. Vai embora! Ela falou que é dona, você não é dona do espaço público. Chutou, seu moleque, ok? Você me chutou, seu moleque. Qual é o seu nome? Ninguém chutou ninguém. Ele chutou, seu moleque. Quem? Total, alucinamos. Irmão, pode falar? Calma, tem confia, calma. Ele me chutou, cara. Chutou! Ele aqui. Merda. Você não sabe que Qual você que é é. seu GRM mesmo? A gente quer o número. A gente quer o número do GRM. Pera aí. Tá tudo bem. Você acha que as coisas... A gente quer o número pra nunca mais lembrar que ele existe. Que bebi um pouco a mais? Não, não vou descansar. Eu vou registrar um BO aqui contra vocês, que vocês merecem. Eu sou cliente da casa. Eu quero te ajudar, calma. Ô, João Batista, Deixa eu por falar favor, com ele. calma. Daqui, por dá o favor. celular aqui. Não, não vou dar o celular, Deixa eu falar nada. com ele. Ele é meu delegado, eu não vou dar o celular. Irmão, Nós temos Fala pra democracia. ele, o irmão do Marcelo Ivo que tá aqui. Que Marcelo Ivo? E daí que é o Marcelo Delegado Ivo? federal ponta também, E irmão. daí, É meu meu amigo? irmão. Ponto, e daí? Deixa eu Você é falar com melhor? ele, daqui. Não vou falar com nada. Então calma. Então calma você, você não vai me ameaçar. Não, peraí. Entendeu? Peraí, parou. Ó, nós somos clientes, fala baixo. Tô falando baixo, vamos falar baixo. Vamos falar. Tira a mão de mim. Primeiro você tira a mão de mim. Você não encosta em mim. Porque eu não tô encostando em você. Meu Deus do céu! Vamos falar. vai se Você arrepender, abaixa. cara. Você vai vai se bater em cima de mim? Você vai me dar uma porrada? A gente é educado, aí tem bem. Não, se você é educado, ela me mandou embora, Meu você pai é reconhece. médico, mais E velho eu, que e você. eu, e eu Meu também pai tem sou 90 médico. anos de idade. E daí que teu pai tem 90 anos? Você tá falando com alguém que tem berço. E eu não tenho. Eu tenho Não CRM. tem! Não tem berço nenhum. Chama uma delegacia. Eu não tô gritando com você, querido. Calma. Vamos acalmar. João, manda uma polícia aqui que eu quero registrar um BO contra eles. Não vai. Alô? A gente tem berço, mano. Vai pra TV, você não tem berço, cara. Você tá tremendo. Ah, as coisas... Olha, eu vou passar um recado para vocês, os seus playboys que estavam lá no Gero ontem, embriagados e que não têm educação. Eu, graças a Deus, conheço a família Fazano há muitos anos e por onde ando com orgulho e saúde. Aqui, sabe, por onde piso com educação, porque aqui teve educação americana, teve educação europeia e somos pessoas que viemos do trabalho, não é dessas baixarias, desses moleques filhinhos aí que ficam falando que o pai deles é médico, que médico tem aqui com CRM vigente. Vocês vão ver. Você, pessoalzinho do Gero aí, seus playboyzinhos que não valem nada, tomem vergonha na cara aí que a plaquinha do teu Mercedes já tá gravada e você que se cuide. E venha pedir desculpa se você é um homem decente e é filho de um médico. O final de semana foi movimentado para a elite carioca e paulista e esse vídeo aqui é uma linha muito tênue entre fazer um vídeo comentando o que eu sempre comento e virar um vídeo de fofoca, então eu vou cuidar. Só para começar, você tá vendo nesse vídeo, não é e não tem um delegado, por exemplo, você não é
elite, tá? Só para que a gente comece a conversar. Se você acha que é a elite do país, só porque você vai, sei lá, num restaurante aí, meia boca, e acaba bebendo um drink num copo bem apresentado, enquanto tem uma música ao vivo tocando, para de se achar elite, que você tá só passando vergonha, na verdade, tá? Você não é elite. E também não tem problema nenhum em vídeos de fofoca, conteúdo de fofoca. Fofoca faz bem para a sociedade. Você só tem alguns privilégios de estar num restaurante bom, e se você assiste vídeo de fofoca, também tem privilégio em se divertir com isso. Vou começar com o vídeo do Neblon, porque na noite de um final de semana, um homem sem camisa ali tá dirigindo um conversível com duas moças de biquíni. As moças começam a dançar ali dentro do carro, que estava parado, e aparentemente esse carro estava congestionando, estava gerando ali um congestionamento. Até dá para ouvir alguém falando lá no fundo que isso está acontecendo, tem alguém reclamando justamente disso. Até que em algum momento, alguém que estava ali no bar próximo do carro joga um objeto na direção do carro e acerta uma das meninas. Das mulheres, na verdade, né? Uma das mulheres que está ali no carro, inclusive, desce desse conversível e simplesmente mete um tapa na cara de uma mulher que está sentada no bar e supostamente teria jogado o objeto na direção do carro e que pegou nessa mulher, tá? Parece um pouco confuso, mas assim, o tapa que ela deu na moça que estava no bar provavelmente deixou a moça num nível de labirintite que, assim, sinceramente, meus parabéns por aquele tapa, que eu fazia, dificilmente eu vi um tapa como aquele só em filme. A moça que deu esse tapa saiu correndo e um homem se levantou e foi atrás dela. E para fechar com chave de ouro o vídeo, ele simplesmente arranca a parte superior do biquíni da moça já dentro do carro. E aí o carro arranca, vai embora cantando pneu. Perceba nesse vídeo, tem um cara no plano da frente ali do vídeo tomando um gin puro numa mesa, mexendo no celular como se nada tivesse acontecendo. Eu sou aquele cara do vídeo que tá tomando gin puro, que não tá nem aí pro que tá acontecendo. Já no vídeo de São Paulo, a gente tem o irmão do dono da Rubait, eu não sei como é que fala, é o Carlos Iglesias, que chegou no restaurante Gero e brigou ali, na verdade, com o garçom, segurança, cliente, porque de acordo com quem estava no lugar, ele começou a briga porque ele não seria atendido por conta de uma mudança de horário de funcionamento, tanto dos bares quanto dos restaurantes em São Paulo, por conta dessas bandeiras da pandemia e tudo mais. Uma das imagens, inclusive, mostra o lado de fora dessa briga, e aí, na verdade, o que eles mostram ali é uma disputa de pedigree, uma disputa de sangue real, ou uma disputa de quem tem o melhor berço, literalmente. Uma das pessoas ali falam com ele, e o argumento é o seguinte: eu sou médico. E um deles ainda pede um negócio ali específico dos médicos para consultar e nunca mais ir. Outros falam que querem ajudar ele, o cara que começou a briga, e o argumento que é para ajudar é o seguinte: eu tenho berço, eu sou filho de médico, você está falando com alguém que tem berço. E o Carlos, inclusive, diz assim: você acha que eu não tenho berço? Essa é a maneira de se comunicar para dizer: eu sou igual você e eu quero te ajudar. E em vídeo, inclusive, o Carlos diz o seguinte, que eram tudo playboyzinhos que estavam ali no restaurante e dizem ser filhos de médicos, e que a plaquinha da Mercedes deles já está anotada. O mais curioso de tudo isso, de todos esses vídeos, para mim, é o momento que aparece o Carlos dizendo que vai ligar para o delegado dele. Ele diz o seguinte: eu vou ligar para o meu delegado. E aí o outro cara que estava dizendo ali que tem berço, diz que vai ligar para o Marcelo Ive, meu irmão, delegado federal, como uma disputa de quem tem mais amigos importantes. Assim, as minhas considerações sobre o primeiro vídeo: a única coisa que eu fico abismado é de um homem se levantar e sair correndo na direção da mulher para arrancar a parte de cima do biquíni dela, como se fosse uma maneira de fazer justiça.
sabe? Eu vi alguns comentários da mulher dançando, não dançando, de biquíni, não de biquíni dentro do carro, se vira. Agora, joga a garrafa no cara que tá ali com o carro parado, fazendo congestionamento, não joga na mulher ali que tá dançando. Sei lá, eu acho bem bizarro tudo isso. A única coisa em comum entre esse primeiro vídeo do Leblon e de São Paulo é a vida da elite brasileira acontecendo, né? Sem máscara, bebendo ali tranquilamente, arrumando motivo para se indignar com essa vida injusta que eles têm de pagar imposto. E então, sabe, uma busca por alguma coisa para se incomodar, impressionante. Já no segundo vídeo, aí sim, é a representação perfeita dos donos do poder. Aquilo ali é didático para a gente entender uma elite do país. E o que eu quero dizer uma elite do país, tá? Fui pesquisar o significado no dicionário ali, no Oxford, que tem ali escrito. Elite significa que é o que há de mais valorizado e de melhor qualidade em um grupo social. E aí a segunda ali definição que tem, que é uma minoria que detém o privilégio e o domínio sobre o grupo social. Vamos aqui na primeira parte, né? Se isso é o que tem de mais valorizado e de melhor qualidade num grupo social, a gente está ferrado. A gente está completamente ferrado. E se a gente for analisar, a gente realmente está ferrado. A segunda é a minoria que detém o prestígio e domínio, né? Pensa comigo, as mudanças que a gente precisa, e que muitos falam, que a gente precisa socialmente, politicamente, dependem, infelizmente, de várias elites. Diferentes elites aqui. Eu estou falando elite do judiciário, elite política, elite social, sei lá, inúmeras elites, tá? Querendo ou não, essas elites acabam definindo pra gente algumas coisas. E aí eu pergunto para você, para onde nós vamos com uma elite dessa? Uma elite que faz, por exemplo, pressão para voltar jogo de futebol, e depois a gente tem, veja só você, ninguém esperava que toda uma equipe de um clube de futebol tá com Covid, e agora começa a acontecer a mesma coisa com outros clubes, e agora já se discute inclusive o cancelamento do Campeonato Brasileiro. Você tem uma elite, por exemplo, pressionando a volta de bar e restaurante em tempo reduzido que seja, mas que voltasse os restaurantes e os bares, porque aparentemente estavam preocupados com os pequenos empresários, com os pequenos negócios. Depois se pede a volta em tempo integral, porque o tempo reduzido não ia dar conta, não ia valer a pena. Mas aí quando você ia ver as entrevistas em rede nacional, os únicos que eram chamados eram donos de redes absurdas, gigantes, chefe de cozinha que vive na Europa e que quer abrir o restaurante dele aqui do Brasil, exatamente como ele abriu lá na Europa, fazendo essa comparação direta e esdrúxula. Aí começa a se falar, tem que abrir o parque, porque é um absurdo não ter o parque aberto. Depois tem que liberar o restaurante, como eu disse. Depois tem que liberar sei lá o quê. E agora a gente chega no nível de discussão que é o seguinte. É um absurdo o bar poder abrir e a escola não. Mas aí quando você vai perguntar quem pediu para o bar abrir, não era nem para o bar estar aberto, nós estamos discutindo esse tipo de coisa. Todas as decisões que eu estou colocando aqui, que antes da quarentena era para a gente tentar achatar a curva, para não sobrecarregar o sistema de saúde. A gente conseguiu fazer isso aparentemente no começo, mas não significa que a vida precisasse voltar como era antes, como se nada tivesse acontecido ou que estivesse acontecendo. Uma elite dessa que acha que democracia é ter o seu próprio delegado para fazer aquilo que ele considera justiça, porque tá ali no vídeo essa frase, o cara dizendo que vive numa democracia, que vai ligar pro delegado dele. Eu acho que diz muito sobre o que a gente está vivendo, né? Eu pedi, obviamente, para vocês comentarem na aba da comunidade aqui do YouTube, Nada Se Cria, e eu selecionei algumas opiniões de vocês para ler aqui, mas antes eu queria convidar você, se você quiser e puder, para apoiar o canal, tem o link do Apoia-se, apoia.se/Nada Se Cria, ou então se tornando membro do canal no YouTube.
Alguns comentários apenas eu peguei sobre isso, porque viralizou na internet, e o primeiro comentário que eu peguei foi da Vera Lúcia de Almeida. Ela disse mais ou menos o seguinte: ela categoriza ou ela caracteriza essa elite que a gente viu nos vídeos como a elite que elegeu o Bolsonaro. Inclusive ela diz o seguinte: eles se completam, e ainda diz triste realidade. Um outro comentário que eu peguei foi do Léo07 de Paulo. Ele inclusive comenta com bastante frequência nos vídeos. Ele diz o seguinte: bom dia, essa é a verdadeira elite baixo clero, sem nenhuma preocupação com o próximo. E aí ele também continua dizendo o seguinte: a elite fake do atual momento brasileiro. A elite fake do atual momento brasileiro. Eu acho que é uma boa definição, porque definitivamente eles não são o que significa elite, né? A Sandra Robin disse o seguinte: estes são os cidadãos de bem, e infelizmente são eles que estão ditando as regras nesse momento. E eu concordo, isso foi muito inclusive do que eu pensei para falar no vídeo, mas ela continua dizendo o seguinte: se no lugar deles fossem brigas nas comunidades pobres, o tratamento e o estigma seria outro. E aí eu concordo completamente, era um ponto que eu não tinha colocado aqui, que eu não tinha pensado para falar sobre isso, mas quando ela comentou e eu li isso, eu fiquei pensando sobre a cena do segurança ali, que aparece quase fazendo um carinho na cara ali do moço ali que tá gritando e dizendo que vai ligar pro delegado dele, que tá completamente alterado e tentando inclusive partir para cima de outras pessoas. Se isso acontecesse, só pra gente questionar mesmo, que é só pra gente se questionar, se fosse uma outra pessoa, um outro poder aquisitivo, uma outra profissão, será que essa seria a mesma reação? E a reação seria tratada de que forma do segurança? Provavelmente a sociedade já veio dizer, mas o que o segurança ia fazer? Poderia fazer a mesma coisa que ele fez nesse vídeo, né? O Luan Online também disse, sei lá, parece que as elites são barraqueiras que brigam por qualquer coisa. Se não é atendido, começa o ataque de pelanca. E ele também disse que essas elites são a pedra no sapato para a evolução do país como um todo. Na verdade, eu acho que falta espelho, falta se enxergar. E a Isabel Cristina botou um comentário bem conciso, que eu vou dizer o seguinte, eu vou ler, tá? Pelo que eu ainda vi sobre as mulheres desfilando com biquíni pelo carro, não achei nada demais. Ela continuou dizendo o seguinte: ninguém tem nada com a vida delas, e quando eu estive no Rio e em Copacabana, os homens de todas as idades voltavam para a praia de sunga pelas ruas. As mulheres com cangas ou outros investimentos, devia ser vestimentos, mas o corretor mudou ali. E eu concordo com o que ela disse, mas ela continuou dizendo o seguinte: o homem pode tudo e as mulheres não? Depois falam que as mulheres provocam o seu próprio estupro, sendo que, na maioria das vezes, nem foi pelo jeito de ser da mulher violentada. E aí ela continua, eu tô lendo o comentário dela bem como ela colocou, porque eu acho que foi um ótimo comentário, tá? Ela continuou dizendo o seguinte: esse tal de mimimi pelos bons costumes tem que ter um parâmetro. A que jogou a garrafa na mulher que estava ali desfilando de biquíni em um carro conversível tinha que ser presa. Essas foram algumas opiniões que eu peguei e coloquei aqui no vídeo para você. Obviamente, você pode deixar a tua opinião aqui nos comentários. Eu concordo com esse último comentário também. Inclusive, por isso eu não me peguei muito no primeiro vídeo, porque eu acho que ele é mais um vídeo de fofoca e de polêmica do que qualquer outra coisa, mas mostra como tá todo mundo ali vivendo sem máscara, como se nada tivesse acontecido, como se não existisse um mundo em pandemia. Os únicos que a gente vê de máscara são aqueles que estão trabalhando e que estão usando máscara porque é lei, né? Agora, no momento, é regra. E eu não sei se você sabe, mas trabalhar de máscara deve ser bem cansativo, deve ser bem desgastante. Se você quiser deixar a tua opinião aqui no vídeo, você pode deixar aqui no YouTube, ou então você pode me encontrar nas redes sociais, @GabrielMonta com 2 T's, e aí você pode deixar a tua opinião lá. Obviamente, é sempre muito bem-vindo o teu comentário sobre o assunto ou sobre qualquer outra coisa. Até um próximo. Tchau.